Olá, viva para todos, muito boa noite. Cá estamos para mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, o programa que acontece na Rádio J sempre à sexta-feira depois das 21 horas, em 90.8 e também nas redes sociais, mais concretamente no Facebook, podem nos acompanhar. Vamos falar de desporto, hoje em particular. Vamos destacar o futebol, uma vez que estão a terminar as competições, sendo que nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo se vão jogar as últimas jornadas, tanto na primeira como na segunda divisão distrital. Teremos ainda a final da Taça dos Campeões do Minho, a final da Taça da Associação de Futebol de Viana, a Supertaça e uma jornada que poderá ser histórica no Campeonato de Portugal para o Sport Clube Vianense, que este domingo às 3 da tarde joga em Amarante e em caso de empate o Sport Clube Vianense vai subir à Liga 3. Um jogo que a Rádio Joyce vai acompanhar com especial destaque. Iremos acompanhar de perto este jogo importante para a equipa do Sport Clube Vianense. Mas já lá vamos começar pelos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Viana. Hoje temos em estúdio connosco Paulo Gomes, ele que é comentador da Rádio Joyce, nomeadamente nos jogos do Sport Clube Vianense, um homem que jogou futebol ao longo de muitos anos, está também por dentro daquilo que é o futebol distrital e é por aqui que vamos começar hoje falando dos jogos da Associação de Viana do Castelo. Sendo que na primeira divisão Limianos já é campeão, regressa ao Campeonato de Portugal na próxima temporada. Na segunda divisão distrital, o Melgacense também já se sagrou campeão, quando falta uma jornada para terminar. Falta conhecer quem irá acompanhar o Melgacense na subida à primeira divisão distrital. E na primeira divisão distrital, como era expectável e se calhar já previsível, o Limianos conseguiu esse feito, mais uma vez, garantir o primeiro lugar, regressar ao Campeonato de Portugal e vai entrar na última jornada com tudo decidido, sendo que Mário saiu Carioca, ou está de saída Carioca, o treinador da equipa de Ponte Lima não irá continuar na próxima temporada. Boa noite. É um facto que o Carioca não vai continuar no Limianas, vai deixar o comando técnico da formação de Ponte Lima, depois de ter assegurado esse regresso do Limianos ao Campeonato de Portugal. A direção do Limianos entendeu, por aquilo que foi divulgado através das redes sociais, que Carioca não reunia, digamos, o perfil que a direção do Limianos entendia como o necessário para poder, digamos, conduzir este novo projeto desportivo do Limianos. É verdade que o Limianos fez uma boa campanha na primeira divisão distrital, conseguiu a 3 jornadas do final assegurar a subida neste caso ao Campeonato de Portugal. Também tem garantida a presença na final da Taça, onde vai jogar com o Lanheses. Vai também disputar ainda a Taça dos Campeões do Minho com o Ribeirão, a equipa que venceu o Pro Nacional de Braga. E, portanto, o técnico carioca pode ainda, depois de conseguir ser campeão distrital, pode ainda conseguir mais 2 troféus, a Taça da Associação e a Taça dos Campeões do Minho. Se isso vier a acontecer, é uma temporada recheada de êxitos, mas ainda assim a direção do Limianos entendeu que não estavam reunidas as condições para que a Carioca continuasse. Aquilo que se fala em relação ao Limianos é que vai também haver aqui uma mudança, digamos, de estratégia por parte do clube, neste caso também assumindo maior profissionalismo, segundo aquilo que me foi dito recentemente, há uns dias atrás, ou seja, o clube vai começar a treinar durante a manhã, portanto, durante o dia e não ao final do dia, como estava a acontecer até agora. Também tivemos a informação recente de que Rui Carvalhal poderá ser o técnico que vai substituir Carioca no Limianos. Rui Carvalhal é um técnico que tem já alguma experiência de Campeonato de Portugal, recordando que esteve o ano passado no Merlinense, desceu divisão, mas é verdade que o Merlinense teve uma época muito difícil, com muitas mudanças, tinha assegurado na época anterior a manutenção, tal como o Sport Clube Vianense, mas este ano, a descer em 6 equipas, lutou até a final, mas não conseguiu a manutenção no Campeonato de Portugal.
Julgo que pode ser uma boa solução para o Limianos. É alguém de próximo em termos geográficos, portanto, com a sua experiência de Campeonato de Portugal, penso que pode ser alguém que pode trazer, digamos, essa experiência ao clube, que, volto a dizer, promete investir um pouco mais na próxima temporada. O Limianos hoje em dia é um clube, eu diria que reúne um conjunto de condições para poder andar num patamar diferente. Tem um estádio funcional, melhorou muito as suas estruturas, digamos assim. Há também, disseram-me recentemente, que não sei se é verdade, não consegui apurar naturalmente, mas que se fala na possível construção de um novo estádio em Ponte Lima para o Limianos. Portanto, há ali uma aposta, até porque sabemos que a Câmara de Ponte Lima também apoia muito o Limianos, e portanto há aqui um trajeto que está a ser feito, até a nível da formação. O Limianos tem conseguido bons resultados ao nível da formação, e portanto acredito que com esta nova, digamos, organização das provas nacionais, acredito que o Limianos vai olhar para a próxima temporada de uma forma diferente, depois de ter, digamos, passeado, não digo passeado, mas pelo menos ter demonstrado a sua superioridade ao longo da época neste campeonato distrital, perante uma equipa, perante uma única equipa que lhe conseguiu dar, digamos, alguma luta, que foi o Atlético dos Arcos. Mas volto a dizer, a equipa do Limianos era claramente uma equipa muito mais bem apetrechada, e recordo que manteve uma base importante da temporada anterior: Cássio, Luís Pimenta, Zé Pimenta, Zé Santos, foi buscar Cláudio Dantas, foi buscar Fábio Sequeira, ao Vianense, Patrão, que estava no Chaves, e um lateral esquerdo que estava no Forjães, também vinha do Campeonato de Portugal. Portanto, era uma equipa que tinha grandes argumentos, parece-me a mim, e acabou por justificar, digamos, esse primeiro lugar e essa subida ao Campeonato de Portugal. Falando ainda desta saída de Carioca, Gomes, boa noite. Carioca deixou Limianos para já campeão, poderá ainda vencer mais 2 títulos, como o Mário disse. Em relação ao timing, e também pelo aquilo que se vê nas redes sociais, Carioca diz que tem muito a dizer no final da época, mas só falará precisamente no final da temporada. Poderá sair aqui desagradado, com certeza que sairá, uma vez que lhe é comunicada essa decisão. Olá, boa noite. Parece-me que a decisão da direção do Limianos tomou toda a gente de surpresa, incluindo também o próprio técnico, pelas declarações, realmente pelo comunicado que ele colocou na página dele, no Facebook, que ficou claramente desagradado com a notícia. E equacionou mesmo até de abandonar já de imediato o clube, mas depois repensou e falou com os seus adjuntos e provavelmente até com alguns jogadores e voltou atrás, até porque, como já foi dito, o Limianos tem ainda pelo menos duas provas em que aposta bastante, sobretudo a Taça de Viana e a Taça dos Campeões do Minho, na tentativa de ser a segunda equipa a conseguir vencer a Taça de Campeões do Minho. Depois acho que só o Valenciano é que conseguiu até hoje. Portanto, isso também poderá servir para enriquecer o currículo tanto do clube como do próprio treinador, mas notou-se claramente que houve ali muito desagrado e o timing não foi o melhor. Do ponto de vista de quem está de fora, não foi claramente o melhor, mas de qualquer das maneiras iria sempre haver alguns problemas, algumas na comunicação, por parte mesmo, até os próprios associados e mesmo os próprios simpatizantes limianos também parece que não acharam, não gostaram muito da decisão da direção do clube. Atendendo também à época que foi feita, quer dizer, o Limianos, como o Mário disse, acabou por não podemos dizer que passeou na regional, mas uma equipa que faz 106 golos e sofre 23, tem 3 derrotas, 4 empates e por coincidência os maus resultados que o Limianos alcançou até acabaram por ser contra equipas teoricamente mais acessíveis. Parece que há ali algum relaxamento, houve ali algum relaxamento em algumas fases do campeonato que o Limianos já tinha praticamente, nós dissemos aqui que o Limianos já tinha praticamente o campeonato, a subida garantida, e aqui e ali houve ali algum relaxamento, justamente. Por dou já um exemplo, foi empatar ali ao vizinho Correlhá, já nos últimos minutos, quando a Correlhá já tinha tudo até para ganhar o jogo, acho que acabou por empatar já na parte final. Portanto,
poderá ser por aí também que a decisão, que tenha partido também a decisão da direção de terminar o vínculo com o treinador carioca. De qualquer forma, já agora, só para relembrar também um bocadinho aquilo que foi a época, o Atlético dos Arcos, no final da primeira volta, era líder do campeonato. Tinha apenas uma derrota, julgo, com o Cardilense em casa. Tinha ganho o Atlético, ou melhor, tinha ganho o Limianos nos Arcos, por 3-2. Portanto, houve efetivamente também ali uma quebra do Atlético dos Arcos na segunda volta, que permitiu a recuperação. O Atlético esteve durante muito tempo com 4 pontos de vantagem sobre o Limianos, e até se pensava que pudesse dar ali alguma luta até a final. Portanto, não sei até que ponto é que também essa situação terá muito cedo mexido um bocadinho com aquilo que foram as ideias, ou que eram as ideias do próprio Jaime, porque sabe-se que o Jaime é o presidente e é um bocadinho ele que é o principal responsável por essas decisões, e portanto que ele não quisesse encontrar aqui a tal figura que fosse diferente, que fosse uma figura mais experiente, alguém mais experiente ligado ao futebol. Julgo que poderá também ter partido por aí, digamos assim, esta situação. O que é facto é que penso que foi público a chegada do Carioca ao clube na época passada não terá sido a primeira escolha. No entanto, parece-me que agradou bastante à direção e deram-lhe a oportunidade de continuar agora. O que não é muito comum é o facto de esta decisão ser tomada ainda em competição, e depois um treinador que sobe de divisão, por norma, é-lhe sempre dada a oportunidade. Portanto, mas a direção terá outros objetivos, terá outro perfil de treinador, portanto, tem toda a legitimidade para o fazer. Nós achamos estranho é só pelo facto de ser um treinador que já é campeão, tem hipótese ainda de ganhar mais 2 taças. E só para concluir, Paulo, há aqui um dado que me parece importante. Ao anunciar esta situação, depois de ter assegurado o primeiro lugar e de ter garantido o acesso e o regresso ao Campeonato de Portugal, a ideia que dá é que, se calhar, tanto a taça da Associação como a taça dos Campeões do Minho deixam de ter tanta importância, que o objetivo estava claramente focado em conseguir regressar ao Campeonato de Portugal. Portanto, é pelo menos essa a imagem que passa, porque se houvesse um interesse claro de conquistar também os outros troféus, não é que não haja interesse, mas se isso fosse também prioritário, se calhar o clube não teria avançado já com esta informação. Claramente a equipa do Limianos foi feita para subir de divisão, e penso que provavelmente a ideia seria sempre subir de divisão e provavelmente sem derrotas, e porque tem um plantel, como disseste, muito, muito forte para uma regional. Eu diria que se calhar seria até um plantel que até poderia perfeitamente estar no Campeonato de Portugal, com uma outra alteração, mas aí tem jogadores praticamente que já passaram por essas competições. Portanto, se calhar pode ser também por aí o facto de não ter sido uma subida assim, ter havido aqui alguma luta, e bastante luta até numa fase inicial da competição, por parte do Atlético dos Arcos, quebrou, como foi dito, e foi aí que o Limianos, mas depois o Limianos chegou a ter ali uma fase com 5, 6 pontos de vantagem, que depois foi perdendo, aqui e ali perdia, empatava, quer dizer, algumas oscilações, mas que não põem, do meu ponto de vista, não põem em causa sequer o mérito da subida do Limianos e o mérito do treinador que o alcançou. E já agora também olhando para as duas provas que faltam ainda, sendo que na final da taça com o Lanheses há aqui uma clara, digamos, vantagem e favoritismo da equipa do Limianos. Na outra competição que vai ser disputada, que é a Taça dos Campeões do Minho, o Limianos tem um adversário que eu acho que vai ser bastante difícil, porque é o Ribeirão, uma equipa que este ano está de regresso ao Campeonato de Portugal, uma equipa com muita gente experiente. Falávamos aqui há pouco em off de jogadores, muitos deles com anos de segunda liga: Rui Coentrão, Nelson Nagra, Nelsinho, Stanley, todos eles ligados ao Varzim, Chidera, também o Tiago Cruz, que passou aqui pelo Vianense o ano passado, e há mais 3 ou 4, que agora não me recordo os nomes, mas portanto é uma equipa que também foi claramente feita para subir ao Campeonato de Portugal, e recordo que o Ribeirão chegou a ser uma equipa com ambições a outros patamares. Estamos a falar há 15 anos atrás. Depois teve problemas, andou pela Distrital e agora está de regresso. Portanto, só esta nota também.
Em relação a estas provas, falaremos já a seguir ainda em relação ao Limianos e ao seu treinador, que até poderá ser anunciado a qualquer instante. O Mário falou há pouco em Rui Carvalhal, caso seja o Rui, é um bom treinador para orientar o Limianos Sim, conheço nas o provas Rui Carvalhal nacionais. bastante bem. É um treinador ainda muito jovem, mas já tem alguma experiência de campeonatos nacionais. Penso que já treinou o Ponta Barca no campeonato nacional, ou pelo menos o Cerveira. O Ponta Barca parece que terá sido a primeira experiência como treinador. Sim, foi Ponta Barca. Já treinou o Cerveira e treinou o Morelinense, acabou por sair a meio desta época, coincidiu até na altura que o Morelinense veio jogar aqui com o Vianense, penso que terá saído do Carvalhal, terá entrado o Quimberto, penso que terá sido o primeiro jogo, ainda estava na bancada o Quimberto. Fez um bom trabalho ano passado, quer dizer, e agora tentou-se dar continuidade no Morelinense, mas o Morelinense era, como falaste, era uma equipa muito jovem, uma equipa que foi feita muito em cima do joelho, muitas dificuldades para formar o plantel. Portanto, teria tudo até para não correr bem, e o que é facto é que andaram até a última jornada, penso que ficaram a um ponto da manutenção. Portanto, aquilo que eu conheço, é um treinador muito ambicioso, já com bastante conhecimento. Ele também já tinha sido adjunto também de alguns treinadores a nível regional, portanto é uma pessoa que gosta muito de futebol. E é-lhe dada agora uma oportunidade para treinar aqui um clube também mais próximo. Eu penso que o Carvalhal será da esquerda ali de Ponta Barca, portanto um clube aqui do distrito, um histórico do distrito. O Limianos está com umas condições excelentes, como a Mário já disse, penso que agora até irão colocar, a ideia que eu tenho é que irão colocar agora um tapete novo, não sei se será para dar continuidade ao sintético ou até mesmo uma relva natural no próprio estádio do Cruzeiro. O que é facto é que o Limianos é uma equipa estabilizada, um clube estabilizado, e parece-me que a aposta será mesmo passar então para o profissionalismo, e eu acho para a nossa associação ter um clube como, possivelmente termos um Vianense numa Liga 3 e um clube como o Limianos a tentar apostar para algo mais é muito, muito bom. Vamos ver quando é que será, se não é que já foi apresentado o técnico do Limianos, poderá ser apresentado também a qualquer instante Rui Carvalhal ou outro, vamos aguardando por isso mesmo. Olhando também aqui então para estas duas provas que ainda faltam disputar, sendo que o campeonato, recordo, terá ainda a sua última jornada agendada para este fim de semana. Teremos a Taça dos Campeões domingo, a disputar no estádio Dr. Lourenço Raimundo em Valença, entre o Limianos e o Ribeirão. O Mário já falou um pouco sobre isto. E teremos a final da Taça da Associação de Futebol de Viana em Monção, no campo Manuel Lima, onde o Limianos e o Linhenses se vão defrontar, sendo que também iremos ter a Supertaça da Associação de Futebol de Viana. Mas olhando para estes dois troféus em disputa, para estes dois jogos, Gomes, o Limianos vai estar nas duas finais, com favoritismo para ganhar os dois? Bem, a taça de Viana contra o Linhenses, claramente o Limianos é o favorito, apesar do Linhenses ser uma equipa algo complicada. Será mais complicada a jogar no seu reduto, tem uma massa adepta bastante fervorosa, e é uma equipa jovem, com um treinador também relativamente jovem. Só um jogo? Como? Só um jogo? Só um jogo, exatamente, só um jogo, é um jogo diferente. O Limianos, até pode haver algum relaxamento por parte do Limianos, relaxamento competitivo, quero dizer, porque já tem o objetivo principal assegurado. O Linha será também a sua palavra a dizer, tem ali alguns bons elementos, alguns miúdos com bastante qualidade. Em relação à Taça dos Campeões do Minho, todos os anos se verifica isto. Damos sempre claramente o favoritismo às equipas de Braga, e o que é facto é que eles têm ganho, excetuando, penso que a primeira edição foi ganha pelo Valenciano, mas não se nota assim uma superioridade tão grande como às vezes nós queremos atribuir às equipas de Braga. Tem sido resultados extremamente equilibrados. Quase sempre nos penaltis, bem me recordo. Penaltis, ou 2-1, 1-0, há sempre assim resultados muito equilibrados, o que faz, creio, que nos demonstra que realmente as nossas primeiras equipas poderiam competir perfeitamente com as melhores equipas também de Braga, ao contrário daquilo que as pessoas possam dizer. O que é facto é que o Campeonato de Braga poderá ser muito mais equilibrado, mais competitivo, porque estão equipas mais ao mesmo nível. Mas as duas, três equipas de Viana são equipas bastante competentes, bem treinadas e com bons jogadores também. E já agora também aqui uma nota, porque eu acho que é importante. Por exemplo, o caso do Limianos, o Limianos vai ter ainda o final termina agora o campeonato, depois tem a taça, tem a Taça dos Campeões e terá ainda a Supertaça, que normalmente é a prova que é a competição que fecha a época desportiva.
Para o Limianos não é fácil, porque o Limianos para o ano do Campeonato de Portugal, os calendários já estão definidos. O Campeonato de Portugal arranca a 20 de agosto, salvo erro, 20 de agosto. Portanto, eu diria que a época terá a começar, talvez na primeira, segunda semana de julho, para haver ali algum tempo. O tempo de preparação da temporada para o Limianos não vai ser assim tão prolongado quanto isso. O Vianense poderá ter um problema, já vamos falar disso, porque se for à final, como poderá acontecer no dia 11 de junho, o início da segunda Liga está agendado para 8 de agosto. Da Liga 3, aliás, está agendado para 8 de agosto, salvo erro. O que quer dizer que também o tempo de preparação não vai ser assim tão grande quanto isso. São questões de calendário que às vezes era importante refletir sobre isso também. Mas o mesmo acontecerá com certeza para o Ribeirão, não é? Sim, para o Ribeirão também vai acontecer a mesma coisa. Mas olhando ainda aqui para estes jogos, e nomeadamente, Paulo, para a final da Taça da Associação, o jogo vai ser disputado em Monção com duas equipas de dois concelhos bem longínquos, digamos, de Monção. Há quem diga que a final da Taça da Associação deveria ser sempre disputada no estádio Dr. José de Matos, na capital do distrito. Concordas com essa opinião ou achas que a final da Taça deve percorrer o distrito? Não, eu não concordo pelo simples facto de achar que o nosso distrito, todos os clubes deveriam ter a hipótese de receber e de aprenderem também a receber as equipas envolvidas. Portanto, será muito gratificante para, por exemplo, o Melgacense. Neste caso já recebeu algumas edições, mas, por exemplo, o Valenciano também, mas, por exemplo, o Cerveira, ou todas aquelas equipas que consigam reunir condições para receber um evento destes, penso que é muito mais agradável. Agora, eu entendo que se queira centralizar tudo aqui na cidade e no Sport Clube Vianense, mas eu acho que é mais interessante esses clubes poderem também ter a oportunidade de receber estas edições da taça ou a supertaça mesmo. A supertaça penso que ainda não está definida onde é que irá ser, mas por exemplo, um Courense, são clubes que estão bem mais lá acima, às vezes parecem um pouco esquecidos, e o Courense agora está com umas instalações também muito, muito boas, comparativamente àquilo que tinha. Portanto, as equipas, e isso também é um factor, também pode ajudar a que esses clubes também se sintam motivados para melhorar as condições dos seus estádios ao poderem receber essas edições. De certeza que irão querer fazer algumas obras, melhorar aos poucos as suas próprias condições. Sim, mas não sentes que para os clubes que disputam a final da taça, jogar no estádio Dr. José de Matos é como as equipas nacionais irem jogar ao estádio do Jamor? Eu não sei. Para mim, jogar no estádio do Dr. José de Matos era sempre um motivo de orgulho. Tenho algumas dúvidas que os clubes aqui próximos tenham este tipo de sentimento. Infelizmente não me parece que os clubes olhem ainda para o Vianense como um clube do qual gostem. Nós tivemos... Quando o Vianense passou pela regional, nós conseguimos perceber isso, que nem sempre as coisas correram da melhor forma. Mas... Por exemplo, se queríamos centralizar aqui na cidade de Viana do Castelo, tínhamos o estádio Manuel Machado, penso que até reunia melhores condições. Não sei como é que estará agora, a questão do Real Bato já estará resolvida, mas é um estádio que reúne melhores condições até que o próprio Dr. José de Matos. Eu percebo, porque o clube vianense é um clube centenário, seria sempre o clube mais, e é o clube mais representativo daqui do distrito, mas tenho algumas dúvidas que os clubes de Viana olhem dessa forma para o Vianense e para o estádio Dr. José de Matos. Sim, mas a localização, e passando agora para outro aspecto, a localização de ser no estádio Manuel Lima em Monção, sendo que Limianos e Lanhês ainda é um pouco distante, são duas equipas próximas, qual é que seria a melhor localização? Até porque já temos ouvido aí algumas queixas, temos visto também nas redes sociais que, de facto, por parte de adeptos do Limianos e também do Lanhês, de ser um bocado longe, não é? Para as duas equipas. Tanto poderia ser então aqui mesmo na cidade de Viana do Castelo, como por exemplo até mesmo nos Arcos de Valdevez, que também tem um estádio de qualidade e uma relva de muita qualidade, tanto poderia ir para um lado como para o outro. Eu entendo que se queira levar estas edições para as zonas mais remotas e compreendo também a contestação por parte dos adeptos, porque tem que se fazer uma deslocação e porque não faz sentido, são dois clubes próximos, separados por meio de quilómetros, e irem ter que fazer tantos quilómetros para ver as suas equipas.
é compreensível, qualquer uma das situações é compreensível por parte de quem organiza e por parte a contestação por parte de quem vai ver e de quem vai participar também compreende essa contestação, mas eu acho que faz algum sentido não centralizar estas edições, estas taças, num só espaço. E seja onde for, vamos ter festa, com certeza, do futebol distrital. Neste caso será em Valença, com adeptos do Limianos e do Ribeirão na disputa da Taça dos Campeões do Minho, e em Monção, entre adeptos do Limianos e do Lanheses, na final da Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mas olhando aqui, rapidamente, aqui em traços gerais, para o campeonato, Limianos campeão, Atlético dos Arcos em segundo lugar, Vitorino de Piães em terceiro. E chama a atenção aqui, é um aspecto que também poderemos falar, no 13º lugar está o Lanheses, que vai, na próxima época, disputar a Taça de Portugal. Será, penso eu, a primeira vez que o Lanheses irá disputar a Taça de Portugal. Isto, Mário, fruto do facto de conseguir o apuramento para a final da Taça da Associação e de o Limianos, já por direito próprio, através do título de campeão, conseguir estar presente na taça, não é? Aliás, sabia-se de antemão, após o sorteio, que o vencedor da meia-final iria estar na Taça de Portugal, porque a outra meia-final colocava frente a frente o Limianos e o Atlético dos Arcos, e, portanto, independentemente de ser o Limianos ou o Atlético dos Arcos, os dois primeiros têm acesso garantido na Taça de Portugal na época seguinte, e, portanto, o finalista da taça, mesmo que fosse vencido, seria representante na Taça de Portugal na temporada seguinte. O Lanheses, eu não sei ainda, sinceramente não sei se o estádio ou o campo do Lanheses terá, digamos, as condições mínimas para poder receber uma prova nacional. Não tenho essa confirmação. Às vezes a Federação coloca ali algum tipo de entraves, mas penso que terá, a nível de dimensões. Portanto, penso que as dimensões não são as máximas, mas são dentro daquilo que é exigido para este patamar. Tem, digamos, bancadas separadas de adeptos, portanto acredito que não haja problemas. Para o Lanheses não deixa de ser importante, é um clube que tem passado por algumas dificuldades. Aliás, esta foi uma época muito complicada para o Lanheses. Se nós recordarmos, o Edi começou a época, depois saiu, o Mesquita esteve durante alguns tempos, durante 3 ou 4 jornadas a comandar a equipa, depois esteve lá outro treinador, agora estou aqui até a lembrar-me do nome do treinador que esteve no Lanheses, mas também não aguentou muito tempo e, entretanto, acabou por ser o Edi outra vez repescado. Não deixou de fazer uma época irregular, porque este 13º lugar que tem na altura que tem nesta altura na classificação, parece-me que se calhar não será também condizente com aquilo que é o plantel do Lanheses, mas conseguiu. Eu diria que, se perguntarem aos responsáveis do Lanheses se entre ficar em 13º ou ficar em 6º e ir ou não à Taça de Portugal, claramente querem ir à Taça de Portugal. Não deixa de ser uma representação numa prova nacional, é algum dinheiro extra que garantem, penso que 3.000 euros logo pela participação na primeira eliminatória, portanto não deixa de ser, olhando a esse cenário, acho que é algo positivo. Agora, segundo aquilo que nós sabemos, a época foi algo complicada em Lanheses, houve ali várias divergências até a nível do plantel, e portanto com as saídas dos treinadores, com a saída do Edi, depois com todas as alterações que foram feitas e com o regresso do Edi. Eu por acaso tive a ocasião de acompanhar um pouco o último jogo, o jogo com o Atlético dos Arcos, ainda recentemente, que o Lanheses ganhou por 4-1, mas foi já mesmo na reta final do jogo que isso aconteceu, e deu uma ideia que há ali, nesta altura, ali um bom espírito entre digamos, o grupo de trabalho do Lanheses. Acho que há ali uma boa relação entre os jogadores e o treinador, e portanto a equipa se calhar está nesta fase final a conseguir aparecer, parece-me a mim, a um nível melhor do que esteve durante grande parte da época. E importante, vamos para o Lanheses fazer parte da Taça de Portugal pela primeira vez, penso eu, mas não quero estar aqui a cometer nenhum erro.
Não tenho grande conhecimento do historial do Lanhezes, mas tenho sérias dúvidas que o Lanhezes já não tenha, que não tenha já participado na Taça de Portugal, porque foi um clube que também já passou algumas vezes pelos campeonatos nacionais, há muitos anos. Eu era miúdo e lembro-me perfeitamente de ver Lanhezes Vianense e Vianense Lanhezes, portanto, garantidamente já deve ter participado na Taça de Portugal. Agora, há muitos anos que está afastado dessas andanças, muitos problemas. Este ano foi um ano com muitas dificuldades, como a Mário referiu, mas eu continuo a ver o Lanhezes, é o que eu digo, o Lanhezes é uma equipa, tem um plantel muito jovem e é um plantel muito ligado ao treinador, porque acaba por ser o treinador o principal responsável pela manutenção de alguns dos jogadores, porque tinha ali alguns jogadores que até eram jogadores interessantes para outras equipas, e o ir buscar também de alguns miúdos, alguns jovens jogadores também que tiveram formação na Academia de Sporting, não sei, penso que é assim que se chama, em que ele os promoveu agora para a primeira divisão da Distrital de Viana. Portanto, eu antevejo o Limianos, como já disse, um Limianos superior. Na teoria o Limianos é superior, mas não irá ser um jogo fácil, porque é sempre um jogo de taça, é sempre um jogo, é só um jogo, e os miúdos motivados por subirem nesta situação. Portanto, para o Lanhezes será quase um renascer, ou um reviver de algumas situações que tenha passado já no final, ao ser envolvido numa Taça de Portugal, mas irá ser um jogo, penso eu que será um jogo agradável de seguir. Muito bem, deixamos aqui com certeza também os parabéns não só ao Limianos pelo título já alcançado, também como ao Lanhezes por este apuramento para a Taça de Portugal. Só de uma forma muito rápida, Gomes, quem é que achas que desiludiu nesta edição do campeonato, olhando aí para a tabela classificativa? Alguém te surpreendeu pela negativa? Claramente duas equipas, se bem que agora o Valenciano já tenha recuperado algumas posições, mas passou também uma época algo complicada. Mas o Valenciano era uma daquelas equipas que eu via a dar a luta ao Atlético dos Arcos e ao Limianos, e o Âncora Praia. Portanto, seriam aquelas duas equipas que no início da época, se formos a analisar os plantéis, eu dizia que estas equipas teriam capacidade para andar nos primeiros lugares. Não quer dizer que fossem superior ao Limianos ou até mesmo ao Atlético dos Arcos, mas eram plantéis que queria ser, na teoria, seriam bastante competitivos. O próprio Cardeialense também. Que é facto, como? O próprio Cardeialense também poderia... Exatamente, o Cardeialense também. Penso eu que se calhar um patamar mais abaixo, mas o Cardeialense habituou-nos também já... Quando eu digo patamar, é mais na teoria, em termos de nomes. Se nós formos analisar o plantel agora, em termos competitivos, em termos de qualidade do jogo, o Cardeialense estará ao lado destas equipas todas que referimos. Sim, o Cardeialense acaba por ser também uma surpresa o facto de estar um bocadinho arredado dos primeiros lugares, porque também nos habituou-nos a que com pouco se fizesse muito, e agora as exigências são outras, e se calhar os clubes agora olham para o Cardeialense já de outra forma, e o que também dificulta o trabalho deles. E pela positiva, tirando o Limianos, naturalmente, porque o Limianos era um crónico candidato, um crónico favorito, alguém que estivesse destacado aqui pela positiva neste campeonato? Claramente o Vitorino de Piães, que era uma das equipas que eu pensei que ia acusar um pouco, porque perdeu bastantes jogadores, tinha perdido também o treinador, não sei se foi por opção ou não, parece-me que não, mas e esse treinador também levou alguns atletas para o Castelense, foi a equipa para onde ele foi treinar a seguir, e eu pensei que o Piães ia ter mais dificuldades esta época. O que é facto é que fez uma época extraordinária. Nunca perdeu o terceiro. Foi andou sempre ali. Nunca desceu abaixo do terceiro. Julgo que chegou a estar ali na liderança, assim, empatado sem dúvida, durante algum tempo, mas depois, quando se fixou no terceiro lugar, nunca perdeu esse terceiro lugar. E o Távora, que também fez um campeonato muito acima daquilo que é normal numa equipa como a Távora, apesar de nós, quem anda já há alguns anos disto e ter visto a constituição do plantel feito pelo Fernando Rego, percebia claramente que o Távora estava muito melhor do que nos anos anteriores. E também destacar aqui o Cerveira, porque fez um início de época também muito, muito positivo, e só agora na parte final é que começou a baixar um pouco de qualidade. Portanto, estas três equipas que me surpreenderam pela positiva. E já agora o Cerveira, também deixa-me só dizer isto, porque eu tive a ocasião de ver 1 ou 2 jogos do Cerveira, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a aposta que foi feita na juventude. Era uma equipa
sei lá, 80% do seu plantel era uma média de 19, 20 anos, alguns júniores inclusive que jogaram muitas vezes pela equipa sénior, portanto acho que houve ali uma aposta do técnico, do David Cruz, em gente jovem, mas alguns deles com bastante qualidade, e acho que há que dar a mérito a esse trabalho que foi feito. Por isso mesmo é que eu digo que foi uma surpresa, porque lá está, quando nós no início da época vamos analisar os plantéis, também temos isso em consideração, o facto da juventude e do não conhecimento até mesmo do próprio valor dos jogadores. O treinador fez um trabalho espetacular, é como eu disse, só na parte final é que se calhar o Cerveira começou a baixar um pouco de rendimento, mas isso não apaga todo o brilhantismo da época, quase toda, da restante época. Muito bem, vai cumprir-se a 34ª e última jornada da primeira divisão distrital. Iremos abordar noutras edições e fazendo naturalmente o balanço final daquilo que foi este campeonato distrital da primeira divisão, da Associação de Futebol de Viana do Castelo e das restantes provas que ainda estarão em disputa a nível distrital. Voltamos aos campeonatos distritais, mas agora à segunda divisão, apuramento de subida, com o Melgacense já há 15 dias a conseguir garantir essa subida de divisão. Na semana passada garantiu o título. O Melgacense, primeiro lugar, 31 pontos, à partida também para a última jornada que se joga este domingo, ou será repartida entre sábado e domingo, até porque no sábado vai jogar-se o Deu Cristo de Anais e depois os restantes encontros serão realizados no domingo, com Condor Melgacense a ser um jogo importante nesta jornada, tal como o Deu Cristo Anais, e ainda teremos o Adecas Raianos e o Arcozelo Vila Faria. São os jogos desta segunda divisão distrital este fim de semana. Mário, Melgacense, era expectável também que conseguisse este título, esta subida e o regresso à primeira divisão distrital? Eu acho que sim, acho que o Melgacense, pelas informações que fui obtendo e depois do início do campeonato, eu acho que o Melgacense claramente sempre se assumiu como um dos mais sérios candidatos. Acho que é um clube que tem, embora estando numa zona complicada, porque não é fácil, acredito que não seja fácil recrutar jogadores para aquela zona, porque jogadores de outras regiões, digamos assim, obriga a deslocações grandes e não é fácil treinar à noite, com temperaturas já, muitas vezes o inverno é muito rigoroso ali naquela zona, mas de qualquer forma é um clube que tem conseguido construir, digamos, uma base. Já tinha estado na primeira divisão, desceu, agora regressa outra vez, mas pelas condições naturais que o clube tem, que aquela região tem, eu acho que é um clube que sinceramente faz falta. Na minha opinião, é um clube que faz falta à primeira divisão. E, portanto, é um regresso que se saúda, e por tudo aquilo que fez ao longo da temporada, eu acho que é o corolário desse trabalho. Acho que o Melgacense, com uma ou outra quebra que foi tendo ao longo da temporada, esteve quase sempre na frente, digamos assim, tanto da primeira como desta segunda fase, e acaba por ter nesta altura 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e sobre o terceiro, e portanto julgo que o Melgacense é claramente um justo campeão, e portanto é um regresso que eu acho que se saúda de um clube de uma região que merece estar na primeira divisão. Concordas, Gomes? Sem dúvida. Melgacense tem um plantel forte, atendendo à divisão que participa. Conheço alguns dos jogadores, conheço muito bem o treinador, um treinador já com muita experiência, quer como jogador, quer como treinador, um treinador ambicioso e que sabe o que é preciso fazer para subir a divisão, e parece-me que realmente resultou essa combinação. Isso que o Mário disse é um facto. Aliás, muitas dessas equipas, Melgaço, Monção, mesmo até o próprio Valenciano, têm algumas dificuldades nas constituições do plantel, pelo facto de estarem na zona mais extrema do país. O Melgacense ainda mais, apesar de ter aquela infraestrutura toda aquele estádio, mesmo assim não é fácil aliciar jogadores a irem jogar lá. Mas o que é facto é que com os jogadores que conseguiram reunir ali dentro daquela zona, com algumas dispensas do Monção, que estava a participar também
no Campeonato de Portugal e conseguiu reunir aqui um conjunto de jogadores que garantiram a subida, e foi uma subida quase sem mácula. Olhando ainda nesta segunda divisão, Deu Cristo e Condor, com possibilidades de subir também à primeira divisão distrital, teremos aqui uma jornada importante para estas duas equipas, a última. Sim, é uma jornada que vai decidir. O Deu Cristo está em vantagem porque depende apenas de si, ou seja, tendo os 23 pontos que o Condor também tem, o Deu Cristo ganhando assegura o segundo lugar e também a subida à primeira divisão. Julgo que já há muitos anos que o Deu Cristo não está na primeira divisão. Aliás, o futebol penso que esteve parado durante algum tempo, agora regressou, tem já um estádio com relvado sintético que foi inaugurado ainda muito recentemente, penso que no início desta época, julgo eu, que foi nessa altura que foi inaugurado. Tem um treinador que é o Tomás, não é? Que também já tem alguma experiência, digamos, a este nível. Poderia ter carimbado no último fim de semana, mas perdeu de forma surpreendente em Vila Fria, salvo erro, e portanto não conseguiu fazer a festa da subida no passado fim de semana, mas agora joga em casa frente ao último, o Anais, e eu diria que só uma hecatombe é que vai fazer com que o Deu Cristo não consiga o segundo lugar. De qualquer forma, nota para o Condor, uma equipa recente, é um projeto desportivo que não tem a ver exatamente com nenhuma freguesia, é um projeto, eu diria, mais empresarial, liderado pelo Fernando Pires, uma pessoa com ligações também aqui a Viana, mas sobretudo a Braga, e onde jogou durante muitas temporadas no Sporting de Braga, também depois no Marítimo. Também deu ali alguma luta, mas penso que, se não acontecer nada de extraordinário, acho que o Deu Cristo vai assegurar esse segundo lugar que dá acesso à primeira divisão. Muito bem, feitas as contas, vamos ver então quem é que vai seguir juntamente com o Melgacense para a primeira divisão distrital, se Deu Cristo, se Condor, mas como o Mário já referiu, está mais perto o Deu Cristo de conseguir esse objetivo, sendo que estamos a falar de futebol, e no futebol, como se sabe, tudo pode acontecer. Vamos aguardar, por isso, com expectativa, esta última jornada, a 14ª, que se realiza precisamente este fim de semana. E agora entramos nas provas nacionais, Campeonato de Portugal, luta pela subida à Liga 3, o Sport Clovirense, como disse no início, tem este fim de semana que poderá ser histórico. O Vianense, em caso de empate, garante a subida de divisão, cumpre o seu principal objetivo da temporada. A equipa de Viana do Castelo está muito perto desse feito, para isso basta um ponto, um empate em Amarante, mas que não será tarefa nada fácil, Mário. Não se pode embandeirar em Arco. E só com essa nota, um empate garante não só a subida de divisão à Liga 3, mas garante também a presença no Estádio Nacional no próximo dia 11, domingo, portanto este domingo a 8, para disputar a final do Campeonato de Portugal. Porque o Vianense com 8 pontos, mesmo empatando, soma 9. A única equipa que poderá chegar, nesse caso, aos 9 pontos é o Lourosa, que caso vença o seu jogo faz também 9 pontos, mas aí subiriam Vianense e Lourosa, só que o Vianense tem vantagem no gol-average direto, uma vez que empatou em Lourosa e ganhou em Viana, e portanto seria o Vianense a ficar em primeiro e o Lourosa em segundo. Porque o Salgueiros, mesmo ganhando, se houver empate, digamos assim, se esse empate acontecer em Amarante, o Vianense poderá fazer 9 pontos, mesmo com a vitória do Salgueiros, o Salgueiros ficaria apenas com 8 e, portanto, nunca chegaria ao Vianense, e o Salgueiros aí, em caso de igualdade pontual, teria vantagem no confronto direto com o Sport Clovirense, mercê do 2-0 de Campanhã e do 3-2 daqui, pela diferença de golos. Portanto, o cenário é muito simples. Empate garante quer subida, quer presença no Estádio Nacional no dia 11, para discutir o título de campeão nacional do Campeonato de Portugal. Agora, naturalmente que é um jogo difícil. Aliás, se nós olharmos um bocadinho aquilo que foi esta segunda fase, curiosamente o Vianense, quando tinha aquela sequência de 3 jogos seguidos em casa, depois de ter perdido em Campanhã com Salgueiros e ter empatado em Lourosa, eu diria que os 2 jogos mais difíceis, teoricamente, que o Vianense teria,
seriam os jogos com o Salgueiros e com o Lourosa. Foram aqueles que ganhou, e aquele que teoricamente toda a gente poderia apontar como um jogo onde Viana teria que ganhar, não conseguiu ganhar, que foi o jogo em casa com o Amarante. Isto diz muito daquilo que foi o equilíbrio que nós verificamos ao longo desta segunda fase e até ao longo do campeonato da primeira fase. Porque independentemente, e não sei se poderemos falar disso um pouco mais à frente, mas fazendo uma retrospectiva daquilo que aconteceu durante a primeira fase do campeonato, a ideia com que fico é que realmente houve muito equilíbrio. O Viana se terminou com uma vantagem, melhor, depois terminou ali com uma vantagem de 2 pontos sobre o Amarante na primeira fase, mas chegou a ter uma vantagem alargada. Mas nunca se viu, digamos, um Vianense muito superior aos seus adversários ao longo da primeira fase da competição. Inclusive, e temos que ser realistas, em muitos jogos o Vianense acabou por conseguir alguns triunfos felizes, com alguma felicidade, em jogos onde as equipas adversárias às vezes estavam ligeiramente por cima, mas o Vianense, na minha opinião, merecia também, e fruto da maior qualidade individual dos seus jogadores, acabou por conseguir sobrepor-se, digamos assim, a esses adversários. E mesmo nesta segunda fase, jogo que eu tive a ocasião de acompanhar os jogos todos, acho que o Vianense em campanha com os Salgueiros perde, mas é um resultado injusto, claramente. Não traduziu, digamos, aquele resultado 2-0 para os Salgueiros, não traduziu aquilo que foi o jogo durante os 90 minutos. Em Lourosa, acho que o Vianense, sobretudo na segunda parte, teve ali alguma felicidade, porque Lourosa, também digo aqui claramente, não tenho dúvidas nenhumas em dizer isto, e acho que é mais ou menos consensual, acho que não estou a dizer nenhuma mentira, e muitas pessoas com quem tenho falado esta semana também têm essa opinião de que o Lourosa era a melhor equipa desta. Era a melhor equipa? Poderá não, porque se calhar até nem vai subir, mas olhando ao futebol que praticava, a forma como jogava, era uma equipa que se nota que há ali bons princípios de jogo e de jogadores com qualidade, vimos perfeitamente isso, e acho que o Vianense neste jogo do passado fim de semana acabou por ter alguma felicidade, porque sobretudo na segunda parte passou ali por momentos de alguma dificuldade, mas atenção, mérito para o Vianense, porque conseguiu de facto ultrapassar essas dificuldades para um adversário de grande qualidade. O Amarante, e vou agora entrar na questão do jogo do Amarante. O Amarante é a tal equipa que eu acho que de todas é aquela que joga menos futebol, digamos assim. Não estou a pôr em causa a qualidade do Amarante, mas não é uma equipa tão afirmativa, tão, digamos, como é que está aqui à procura de um termo, que seja um deleite para a vista. Acho que é uma equipa muito combativa, é uma equipa que gosta muito dos duelos, é uma equipa mais física, que gosta muito dos duelos, e eu acho que nesse aspecto o jogo vai ser complicado, mas também há que dizer, o Vianense também é uma equipa que gosta desse tipo de jogo, e portanto eu acho que vai ser um duelo interessante. Se calhar não vai ser um bom jogo, acredito que não seja um grande jogo, mas acho que vai ser um jogo de muito combate, de muita luta, de muita entrega. Para o Vianense o empate serve, mas claro está, tal como dizia na semana passada no final do jogo o técnico António Oliveira, jogar para empatar é um risco, portanto o Vianense terá que assumir terá que assumir alguma coisa no jogo, porque se ficar à espera do empate, em qualquer altura pode ser surpreendido. Hoje em dia o futebol vive muito de uma bola parada. Aliás, vimos que os lances ainda no domingo, os 3 golos do Vianense Lourosa resultam de 3 bolas paradas. 2 cantos, inicialmente, e o segundo golo do Viana surge na sequência de uma bola parada também. Não é no imediato, mas é numa segunda vaga, digamos assim, do ataque do Vianense. Portanto, acho que, e poderei já aqui ouvir a opinião do Paulo, também poderá também dar-nos a sua opinião, mas acho que é um jogo de todos, talvez o mais difícil, exatamente porque o Amarante tem um tipo de jogo, na minha opinião, completamente diferente, quer do Salgueiros, quer do Lourosa. E há aqui uma dificuldade, ou poderá não ser, é que o Amarante Gomes ou ganha, só tem esta possibilidade, tem que assumir claramente o jogo para ganhar ao Vianense, e acredito eu que o Vianense não se vai fechar os 90 minutos à espera de empatar o jogo.
Sim, nós nos jogos que fizemos e que acompanhamos, falámos sobre isso, sobre o estilo de jogo do Amarante. Parece-me uma equipa muito mais preocupada em não deixar os adversários jogar do que propriamente em jogar, mas também conseguimos ver que se sente muito confortável com isso. Agora está num jogo que provavelmente será obrigado a mudar um pouco, a tentar procurar e ter que ganhar. Pode também condicionar um bocado aquilo que tem apresentado, que apresentou aqui nos 2 jogos, aqui nos Dr. José de Matos. Mas com certeza será um jogo de nervos parte a parte. Acima de tudo será muito isso, e aquela equipa que conseguir manter maior estabilidade emocional será provavelmente aquela que irá conseguir levar em frente os seus objetivos. Agora o Vienense claramente não pode ir para Amarante procurar um empate, porque toda a gente sabe que quem procura o empate sai de lá com a derrota quase garantidamente, e o Vienense, continuo a dizer, apesar de eu achar que eu dizia que o Salgueiros era a equipa com quem o Vienense iria sentir menos dificuldades, não pela falta de qualidade de Salgueiros, pelo contrário, o Salgueiros é uma equipa com muita qualidade, só que tem um estilo de jogo que é favorável para o Vienense, porque o Salgueiros joga e deixa jogar. E o Vienense sempre sentiu muitas dificuldades com equipas como o Amarante, com uma outra equipa que apareceu aqui no estado do Dr. José de Matos, a condicionar muito a saída de bola do Vienense, logo o Vienense a tentar sair de trás e eles a condicionar muito. O Vienense sente muitas dificuldades com isso, que obriga o Vienense a bater a bola muito direto na frente e normalmente não tem grande vantagem nisso. Portanto, o que nós vamos assistir, eu também já passei por algumas situações destas, bastantes até de jogos decisivos, em que a questão emocional é muito importante. Portanto, parece-me a mim que o Vienense tem um plantel já apesar de ter alguns jovens, mas são jovens já com alguma experiência, e depois também tem ali alguns elementos que também podem ajudar nesse aspecto. Também já passaram eles por muitas situações dessas. O próprio treinador também, um treinador, e a equipa técnica também já tem muita experiência nestas andanças, neste tipo de jogos. Portanto, eu acho que o Vienense tem condições para ganhar em Amarante e pode aproveitar também esse fator de o Amarante agora ter que jogar um pouco diferente daquilo que está habituado. Já agora, há aqui só uma nota em relação, e também gostava de poder analisar essa situação que aconteceu já no último jogo. Houve uma e todos percebemos um bocadinho que a ideia do António Oliveira não é exatamente a mesma ideia que o Carlos Fernandes tinha para a dinâmica de jogo do Vienense, mantendo uma linha de 5 ou de 3 em termos de 3 centrais, digamos assim, mas claramente prescinda de um terceiro homem no meio campo, colocando mais um homem na frente. Portanto é um 5-2-3 ou um 3-5-2, ou melhor, um 3-4-3, perdão, assim é que está correto, um 3-4-3, portanto com os laterais um pouco mais projetados, mas mantendo 2 homens no meio. Foi algo que não resultou muito bem no jogo com o Lourosa. Também atendendo à qualidade que o Lourosa tem, porque nós percebemos isso, o seu meio campo com o Diogo Rosado, com o Didi, com o Edgar Abreu, gente experiente, gente já com muito andamento. O próprio António Oliveira percebeu isso ao intervalo e fez a troca, colocando outra vez o Miguel Abreu no meio campo, entrando Bolsas para a central, mas mantendo os três na frente. Mas foi um jogo onde o Vienense, ali na zona central, sentiu algumas dificuldades. Será que poderemos ter aqui um Vienense a alterar alguma coisa em relação a este jogo, tendo em conta estas características da equipa do Amarante? Eu não acredito. Parece-me que o treinador, o António Oliveira, está convicto que essa é a melhor solução, o melhor sistema para o Vienense. Nós notámos e falámos isso durante o jogo, em que o Vienense estava a sentir algumas dificuldades ali na zona do meio campo. Pareceu-me que a inclusão de mais um elemento no meio campo poderia ajudar a estabilizar a equipa, mas lá está, o Lourosa, as características dos seus jogadores também faziam com que muitos deles recuassem e criassem ali superioridade no meio campo, e os 2 jogadores do Vienense, tanto o Leandro como o Bruno Silva, apesar do Leandro ser um jogador que já jogou nessa posição, numa zona mais defensiva, mas o Bruno Silva não, é um jogador ofensivo e estavam ali com algumas dificuldades, mas a saída do Bruno Silva também ocasionou que o Vienense passasse mais dificuldades, porque não estava a conseguir ter a bola no pé. O que é facto é que na segunda parte, os primeiros talvez 25 minutos de segunda parte, o Vienense sentiu muitas dificuldades em ter um jogador que tivesse a bola, que segurasse a bola, que soubesse pautar o jogo, que soubesse segurar e ir para a frente quando é preciso, quando ficar mais atrás. Pronto. E o Bruno Silva garante isso. O que não garante em termos defensivos, garante em termos ofensivos. Mas o que é facto é que depois as alterações feitas vieram equilibrar o jogo. Foi na altura que o Vienense conseguiu marcar o segundo gol. Penso eu que a entrada do Juninho e a entrada do Igarapé
Não tanto assim porque eles fizeram em termos diretos, o Igarapé acabou até por ganhar a falta que originou depois a expulsão, mas conseguiu equilibrar e trouxeram sangue novo e mais agressividade. Portanto, o Belenenses, apesar das lesões que têm ocorrido agora nos últimos tempos, nós sempre dissemos que o Belenenses tem um plantel de bastante qualidade e extenso. Portanto, é agora também a altura destes jogadores mostrarem aquilo que valem. E já agora também há ali, aquilo que eu me apercebi um bocadinho no jogo de domingo, é que há ali alguns jogadores que estão com algumas dificuldades, porque o Jordão está lesionado. Há a questão do Ruca, que não sei se vai conseguir recuperar a tempo, mas penso que poderá ser a opção para o jogo em Amarante. E depois há a questão do Cláudio e do Fábio Pimenta, porque o Fábio tem vindo a ter alguns problemas, está a ter dificuldade, embora tendo sido importante nestes últimos jogos, sobretudo no jogo com o Salgueiros, ao fazer 2 golos, e depois o próprio Cláudio também, em termos físicos, tem passado ali por algumas dificuldades. São jogadores que parecem estar um bocadinho, eu diria, quase no limite. Também é natural, a época está a ser longa e estamos já na parte final. Agora é aquela altura de pedir aquele esforço que falta aos jogadores, porque realmente, e o Cláudio, sobretudo na minha opinião, tem sido importantíssimo nesta equipa do Vianense, pelos golos que marca, mas não só pelos golos que marca, mas também por aquilo que consegue trazer à equipa em termos ofensivos. E eu, até porque se calhar o tempo já começa a escassear, eu queria também só deixar aqui uma nota, porque eu acho que há um jogador que eu acho que não se tem falado muito dele, mas eu acho que é um jogador que tem sido muito importante nesta equipa do Vianense. Nós temos falado nos jogos, mas eu acho que é alguém que tem sido um autêntico líder dentro do campo em termos defensivos, que é o Sandro Costa, que não tem aparecido muito, e nós vemos aí em alguns sites quando aparecem as equipas da semana, e o Sandro Costa raramente aparece, mas eu acho que o Sandro Costa tem sido um jogador fundamental na equipa do Vianense. A sua liderança, a forma como está em campo. Ainda no domingo ele tem uma situação, evita na altura o segundo gol do Lourosa num corte fantástico, penso que foi o Sandro Costa. É um jogador que eu acho que tem sido muito, muito importante nesta equipa do Vianense desde o início da temporada. E acho que ele sobretudo pela forma como comanda a equipa em termos defensivos, e o Cláudio Ribeiro pela forma como tem decidido em momentos capitais, são dois nomes que têm sido importantes e que vão ser importantes não só para este jogo em Amarante, mas no dia 11 no Estádio Nacional, nessa final do Campeonato de Portugal. Que acreditas que vai chegar lá, o Vianense? Eu acredito que sim, exatamente por aquilo que o Gomes há bocadinho estava a dizer, porque eu acho que, sinceramente, se me dissessem assim, o Vianense tem que ir ganhar a Amarante, eu dizia, vai ser muito complicado, porque eu acho que o Amarante é uma equipa, aliás, o Amarante tem 5 jogos, tem um golo sofrido nesta segunda fase, e de penalti, ok? Portanto, é uma equipa que está muito formatada também para aquele tipo de futebol, volto a dizer, muito forte nos duelos, gosta daquele tipo de jogo. E, portanto, se o Vianense tivesse que ir ganhar a Amarante, eu dizia que, sei lá, as probabilidades seriam de 10%. Sendo muito realista. Neste caso, eu diria que as probabilidades serão talvez de 70% ou 80% do Vianense conseguir no mínimo empatar o jogo e conseguir ir no dia 11 ao Estádio Nacional. É isso que todos esperamos, com certeza, no próximo dia 11 estar no Jamor, mas primeiro vamos estar em Amarante. Gomes, acreditas também que o Vianense vai conseguir ultrapassar este desafio que tem, este primeiro desafio, o principal da temporada, este domingo em Amarante? Sinceramente, eu acredito. Acredito porque eu vejo um Vianense com um querer enorme, com um coração. Esta equipa, desde o início da época, acima de tudo, mostrou uma grande solidariedade, um coração tremendo. As coisas, em muitos jogos não corriam bem, mas eles arranjavam sempre maneira de ganhar jogos, como já falámos aqui. Nem sempre as exibições foram boas. Havia sempre uma outra equipa que chegava aqui e até apresentava um jogo mais consistente, mais agradável. Mas o Vianense
tem um plantel, tem qualidade no seu plantel, individualmente tem ali muitos jogadores de muita qualidade e acaba sempre por arranjar maneira de ganhar jogos, e aquela série vitoriosa em muitos jogos foi assim. Depois também entrando nesta cadência de vitórias é mais fácil, não é? E o Vianense já vem agora numa cadência de vitórias, tem 2 vitórias seguidas, portanto eu acredito claramente que o Vianense tem condições, eu já nem digo, nem sequer estou a falar em empatar, eu acredito que o Vianense vai ganhar em Amarante. Eu também acredito e acho que merece a equipa do Sport Clube Vianense. Só rapidamente dizer que, e eu consegui obter já essa informação, vamos ter, se calhar, um número considerável de adeptos do Vianense no domingo em Amarante. Pela informação que obtive recentemente, haverá pelo menos 3 autocarros que a SAD está a organizar. Haverá também 1 ou 2 autocarros que o próprio clube também está a organizar. Há muita gente que vai em carros particulares. Eu diria que estarão a ser disponibilizados cerca de 500 bilhetes para os adeptos do Vianense. A informação que me foi dada é que a lotação do estádio andará na casa dos 5.000 espectadores e, portanto, que a lotação mínima para o Vianense serão 10%, serão 500 lugares, mas que eventualmente poderá haver mais bilhetes, portanto poderão chegar às 700 pessoas, portanto cerca de 700 adeptos do Vianense que estarão no próximo domingo em Amarante a acompanhar o Sport Clube Vianense, até porque em Amarante são as festas de São Gonçalo e, portanto, prevê-se uma tarde animada no próximo domingo. O Amarante que faça a festa de São Gonçalo e o Vianense que faça a festa da subida. Fica eu tenho aqui preparado, mas só para dizer, domingo às 3 da tarde em direto e em exclusivo aqui na Rádio J, sem não perder essa cobertura especial desse encontro entre o Amarante e o Vianense, é que vamos à festa, a Amarante, fazer a festa do Vianense. Boa noite, saudações esportivas, onde e com quem quer que esteja. Voltamos então no próximo domingo e esperamos nós com boas notícias. FM